dia, amadinhos! E aí, como estão? Na aula de hoje, nós vamos estar revisando o nosso conteúdo de história. No capítulo 2 do nosso livro, nós estamos trabalhando as grandes navegações. Nós podemos ler no nosso livro o seguinte, que até o século XIV, século XV, os portugueses e espanhóis, eles viviam da criação de animais, de plantações, e eles moravam próximo a mar, e justamente por isso eles desenvolveram conhecimentos náuticos e de instrumentos de navegação, como a bússola, por exemplo. Naquela época em que eles viviam não existia geladeira, né? E uma das formas que eles utilizavam para conservar os alimentos era através de especiarias. E também era muito difícil conseguir medicamentos. Uma das formas que eles utilizavam para curar doenças, para melhorar, por exemplo, a dor de cabeça, a dor de barriga, era através de ervas medicinais. E justamente por conta desses dois detalhes, eles começaram a viajar para a Índia, para buscar as especiarias. Para ir até a Índia, eles viajavam pelo mar Mediterrâneo. E esse mar era controlado por cidades italianas, Genova e Veneza. Os italianos, eles também vendiam especiarias. Só que o que acontece? Eles compravam especiarias da Índia e revendia pelo dobro ou triplo do valor. Então ficava muito caro. E justamente por isso os portugueses perceberam que sairia muito mais em conta se eles fossem diretamente até a Índia buscar. Eles faziam todo o trajeto do Mediterrâneo, certo? Só que aí o que aconteceu? Navegar pelo Oceano Atlântico era uma aventura. Ela exigia muita disposição e coragem. E como eles estavam indo buscar também essas especiarias da Índia, e muitas vezes também para revender em seu país, isso acabou gerando conflito com esses outros países, ou seja, com a Genova, com a Itália, com a Veneza. Por que gerou conflito, tia? Porque esses países já compravam da Índia para revender e revender 2, 3 vezes mais caro. Ou seja, eles compravam, por exemplo, uma coisa de R$ 5 e revendiam de 15, R$ 20. E como os portugueses, eles estavam comprando na Índia para revender em Portugal, de certa forma isso prejudicava a venda deles, né? Então começou a gerar conflitos, começou a ter brigas entre eles por conta disso. E esse foi também um dos motivos que os portugueses decidiram descobrir uma nova rota. Como chegar até a Índia sem ter que passar pelaquele caminho entre os italianos, entre os venesos. Bom, dentro dessas grandes navegações tem alguns grandes navegadores. Temos Bartolomeu Dias. Ele teve como missão explorar o litoral africano. Então, assim, cada um desses navegadores tiveram uma missão específica, ou até mais de uma. Mas geralmente começaram com uma missão específica, que era navegar alguma parte que ainda não foram navegado, para tentar descobrir novas terras e também, principalmente, para tentar descobrir novos caminhos para chegar até a Índia, que economizasse tempo, porque os caminhos que ele tinha eram muito longe, eles demoravam muito tempo chegando, acabavam perdendo embarcações afundando, o gasto também era muito alto, então eles queriam um caminho mais curto para chegar até a Índia e também para evitar os conflitos que tinham aquelas outras pessoas daquela região que revendiam os produtos que vinham da Índia. Bartolomeu Dias, ele enfrentou um violento temporal ao atravessar o Cabo das Tormentas. Ficaram 13 dias sem controle algum. E aí eles ficaram 13 dias no Cabo da Tormenta, debaixo de uma grande tempestade. Eles acharam que as embarcações iriam afundar por conta disso. E aí, quando passou por esse período do Cabo das Tormentas, o local passou a ser o Cabo da Boa Esperança. A Boa Esperança por quê? Porque a chuva estava muito forte, era uma grande tempestade, eles acharam que o barco ia afundar e tinham a esperança de que sobreviveriam. E eles sobreviveram. Então, ele trocou o nome de Cabo da Tormenta para Cabo da Esperança. Quem fez essa troca do nome foi Bartolomeu Dias. Ele foi um dos grandes navegadores. O outro grande navegador que nós temos também é Vasco da Gama. Vasco da Gama, ele percebeu que as especiarias eram um grande negócio. As especiarias vindas da Índia era um grande negócio. As pessoas, eles conseguiam manter os alimentos conservados com a ajuda do sal. Porque o sal, ele ajuda a conservar o alimento. E como o tia já falou, naquela época não tinha geladeira.
O problema é que a produção de especiarias pediu um cultivo específico, condições da Europa do século XVI. Então, assim, para se fabricar as especiarias, para ter a plantação de especiarias, não era simplesmente chegar e plantar. Tinha que ter um ambiente específico, as condições específicas. E naquela época, a região que oferecia essas condições é a Índia. Hoje, na nossa época, nós temos vários instrumentos para a produção, né, para cultivo. Utilizam várias técnicas, temos pessoas que estudam para isso, temos vários tipos de adubos, de fertilizante, temos irrigação, mas naquela época muitas coisas ainda não tinham. Então tinha que ser naquela área específica mesmo, e lá era na Índia. Então Vasco da Gama, ele foi o Capitão Mor, ele foi conhecido como Capitão Mor. Ele descobriu os caminhos marítimos para a Índia. Quando eles perceberam que as especiarias dariam muito dinheiro, porque as pessoas necessitavam delas, tanto para a conservação de alimentos, como também para a composição de alguns chás, ele fez o quê? Ele começou a estudar como chegar até aquele local, como comprar essas especiarias, de onde aquelas especiarias vinham que chegavam até eles. E aí ele descobriu que vinha das Índias e ele decidiu navegar até a Índia. E ele quem descobriu o caminho marítimo para as Índias. Assim que eles chegaram lá, os indianos não tinham interesse no que os portugueses tinham a oferecer. Naquela época, o que acontecia? As pessoas não utilizavam muito dinheiro. Geralmente era troca. Eu pegava, por exemplo, essa blusa minha e trocava por um pacote de sal. É um exemplo. Então, naquela época, tinha muitos negócios de trocas. Ou trocas de especiarias. Eles poderiam pegar, por exemplo, peixes e trocar por sal. Eles poderiam pegar pacote de coentro e trocar por um pacote de cebola. É um exemplo, tá, gente? Naquela época tinha muito isso. A troca de especiarias, a troca de objetos. E os indianos, eles não tiveram tanto interesse assim quando eles viam que os portugueses tinham a oferecer. Mas já na segunda viagem, Vasco da Gama voltou a Calute, na Índia. A primeira viagem não teve tanto interesse. Na segunda viagem, eles impôs as condições comerciais que favorecessem a Portugal. Então, a partir da segunda viagem, eles já conseguiram ter um pouquinho mais de diálogo e já vieram algumas imposições e condições que favoreceram os portugueses. Mas na primeira viagem não foi assim. Chegou lá de primeira e eles trataram super bem, eles tiveram tanto interesse assim em relação aos que os portugueses tinham a oferecer. Aí na segunda viagem, os portugueses, já sabendo disso, voltaram lá novamente e dessa segunda vez eles conseguiram fazer uma negociação com eles. O outro grande navegador que nós estudamos foi Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele liderou a frota de navios até a América. Foi Cristóvão Colombo que descobriu a América. Cristóvão Colombo, ele queria provar que a Terra era esférica. Por isso, ele planejou a viagem com a ajuda dos reis da Espanha. Ele queria navegar pelo Ocidente para chegar ao Oriente. Cristóvão Colombo, ele partiu da Espanha e ele ficou 10 semanas até chegar a uma ilha que hoje se localiza na Bahamas, no Caribe. Foi Cristóvão Colombo que descobriu a América, mas só que o nome América, ela não surgiu com Cristóvão Colombo. O nome América, ele surgiu com Américo Vespúcio. Ele foi um outro navegador também que passou por essas águas. E entre os europeus, ele foi o primeiro a chegar no Oriente pelo Ocidente. Então, gente, esses foram os grandes navegadores que nós estudamos. Cristóvão Colombo, que descobriu a América viajando pelo Mar Tenebroso. Ele queria viajar entre o Ocidente e o Oriente pelo Mar Tenebroso, certo? Então, quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, foi um dos grandes navegadores. E ele liderou a frota de navios até a América. Vasco da Gama foi quem descobriu o caminho marítimo para a Índia. E Bartolomeu Dias foi ele que percebeu, né, que passou pelo Cabo das Tormentas e trocou o nome Cabo das Tormentas para o Cabo das Boas Esperanças. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, certo? Beijo!